Muito bem, eu sou o Gabriel, faço parte do PET de Engenharia Elétrica e hoje a gente vai dar procedimento aqui na nosso projeto, o Monitorias Direcionadas, nosso suporte acadêmico. E hoje o tema é uma introdução à geometria analítica, com enfoque um pouco mais especial ao curso de Engenharia Elétrica, que aborda alguns tópicos e é muito essencial também, muitos pontos para outras matérias. A gente começa abordando um pouco da ementa aqui do curso de Engenharia Elétrica, da geometria analítica no curso em si. Então, como vocês sabem, ela é do primeiro período, né? E dentro da ementa, a gente quer trazer ela para vocês para mostrar um pouco do contexto geral e ir destrinchando aos poucos para ajudando no decorrer da disciplina, né? A ideia principal, que é a ementa conta, que seriam as unidades didáticas, começa abordando um pouco de vetores no plano e vetores no espaço, que tem relação direta com o que a gente vai abordar hoje, que seriam as retas e os planos. Partindo também para retas, planos no espaço com as coordenadas cartesianas, que é bem o que a gente vai abordar hoje. Translação e rotação dos eixos, curvas no plano, superfícies e também outros sistemas de coordenadas. Aqui são os tópicos, então, portanto, do que a geometria analítica é abordada aqui nesse curso, né, Engenharia Elétrica aqui da UFPR, e a gente vai começar uma introdução à geometria analítica em si. Bom, a gente começa explicando um pouco, nessa aula primária aqui, sobre os sistemas de coordenadas. A geometria analítica, como está escrito, é a parte da matemática que relaciona a geometria com a álgebra. Então, na geometria a gente tem que imaginar algo físico, para ficar mais fácil, algo geométrico, algo com formas. E a álgebra é alguma coisa mais com números. Então a gente vai juntar algo que é geométrico, que tem formas, com algo numérico. Então isso a gente pode dimensionar tamanho, pode colocar posições relativas e também estuda as relações, os resultados dessa relação. Ou seja, ele junta números com espaço. E isso consegue dar um sentido muito maior, uma interpretação muito maior a muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Por meio também é um bom conhecimento, a gente pode ter facilidade no entendimento físico das equações, que a gente vai abordar muito também em outras aulas, outras disciplinas. Então é muito importante ter essa relação entre geometria e álgebra bem fixa. E também facilita a resolução de muitos problemas quando você consegue unir as duas coisas e traçar as relações entre elas. Bom, vamos começar falando agora diretamente após essa introdução do sistema de coordenadas. Então, como mostrado na seção da álgebra, que a gente já deu algumas aulas, algumas monitorias que estão disponíveis aqui no canal também, os números podem ser representados por pontos sobre um eixo conforme um módulo. Ou seja, a gente pode imaginar um eixo, um plano, alguma coisa do tipo, e temos pontos sobre ele, conforme um módulo, algo que vai direcionar isso. No sistema de coordenadas não é diferente, porém os pontos são representados no plano ou no espaço, como eu disse. Então imagine um plano, a qualquer lugar desse plano a gente pode determinar um ponto. Qualquer ponto pode ser representado pelo par ordenado. E como a gente vai representar um ponto aleatório, certo? Vamos imaginar, imagine que a seta seria um ponto sobre esse plano que seria o seu computador, seu celular, onde você está vendo o vídeo. Para a gente determinar esse ponto, a gente tem que ter um par ordenado, né? Que seria o eixo X e o eixo Y. Então, um ponto é determinado por duas características. O eixo X, que a gente vai ver que seria o eixo das abscissas, e o Y das ordenadas. Mais para frente vai ficar um pouco mais clara essa relação. Bom, então a gente tem aqui que os pares ordenados são compostos pela intersecção das retas perpendiculares. Ou seja, a gente pode imaginar um ponto aqui, é como se tivesse uma reta na vertical e uma reta na horizontal. Onde elas se cruzam é o ponto. Então, seguindo a notação de ponto como foi explicado, o x é um número localizado pelo eixo das abscissas e y ordenadas. Sempre um ponto que estiver representado entre parênteses assim, o primeiro vai ser o x, que vai ser na horizontal geralmente, que é das abscissas, e o y geralmente na vertical, que seria das ordenadas. E o ponto P, 0, 0, ou seja, em relação ao eixo x ele é 0, em relação ao y também é 0, é chamado de origem, certo?
Os eixos x e y são chamados eixos coordenados e dividem o plano em 4 quadrantes. Imagina se a gente, eu acredito que tem até uma imagem depois para explicar, olha só que essa relação. A gente pega e traça aqui, correto? Nós temos o ponto, que é formado pela intersecção das duas retas, perfeito? E nós temos os quadrantes, olha só, primeiro quadrante aqui, segundo, terceiro e quarto. Sempre para ficar mais fácil, pense que é no sentido anti-horário. Começa nesse daqui, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E perceba aqui que nós temos, por exemplo, nessa relação, nesse ponto que eu estou mostrando aqui, nós temos o 1 e o 3. Significa que, em relação ao eixo x, nós temos uma unidade. Então, olha só, das abscissas, como eu expliquei, na horizontal, uma unidade. E na vertical, 3 unidades. E se a gente determinar o x e determinar o y, a gente consegue mostrar onde esse ponto está localizado. O mesmo é válido para quando você está no segundo quadrante, terceiro e quarto. Perceba que no segundo quadrante, o valor das abscissas, que no caso é o x, que no caso é horizontal, ele é negativo. Olha só, é menos 2, certo? Por quê? Porque ele está antes do zero. Faz sentido. No entanto, o das ordenadas, certo? Que seria o y, é positivo, porque ele está para cima do eixo y. E essa relação também você pode pensar aqui para o terceiro quadrante. Perceba que é menos 3 e menos 2. Ambos são negativos. Por quê? Porque o eixo das abscissas é negativo e o eixo das ordenadas será negativo. Então, todo número, todo ponto que tiver no primeiro quadrante será sempre positivo e positivo, certo? No segundo quadrante, negativo e positivo. No terceiro quadrante, negativo e negativo. No quarto quadrante, positivo e negativo. Sempre vai traçar, é uma relação bem lógica e bem fácil de ser interpretada. Então, assim, aqui a introdução é básica, é mais para relembrar ou apresentar para vocês os sistemas, que isso é muito essencial no decorrer da matéria e também do curso, né? Continuando aqui, a gente tem alguns exercícios que são bem simples para esboçar alguns gráficos, né? Olha só, aqui, então, ele pede, descreva e expose as regiões dadas pelos conjuntos. Então aqui, imagine, ele está falando que ele quer um plano cartesiano de x e y. E uma curiosidade aqui, aproveitando que eu falei plano cartesiano, essa relação de cartesiano vem de René Descartes, que na verdade ele abordou muito nos seus estudos matemáticos essa relação de x e y desse plano. Então toda vez que tiver um plano cartesiano compostos por x e y ortogonais, né, é representado, pode ser chamado de plano cartesiano. Então a gente tem um plano x e y cartesiano, como preferirem chamar, em que o x vai ser maior ou igual a zero. Então imagine um plano, vou voltar até na figura anterior, imagine esse plano, e quais são nesse plano que o x é maior que zero? Perceba, o x é essa linha horizontal. Seria toda essa parcela aqui, concorda? Então essa região é o que está representado nesse x maior que zero. Vamos para o segundo. No segundo, ele quer os pontos, né, em que o y igual a 1. Vamos voltar lá no gráfico anterior. Onde é que o y vai ser 1? Somente nessa parte aqui, concorda? Então vai ser uma reta traçada aqui, passando em y igual a 1. Partindo para a terceira, ele quer que o módulo do y seja menor que 1. Essa parte de módulo, eu vou esperar esse daqui, eu vou mostrar o resultado para vocês e depois eu dou uma contextualizada melhor nas próximas aulas em que nós vamos ver de módulo. Por que isso é válido? Porque o módulo de y pode ser mais y ou menos y. Então, isso significa que a região representada vai estar entre o mais 1 e o menos 1, a região de y. Mas se você entendeu isso, beleza. Se você não entendeu, mais para frente a gente também vai abordar essa parte. Vamos continuar aqui então. Dentro dos sistemas de coordenadas, a gente viu como a gente localiza um ponto dentro de um plano cartesiano, como é representado e todas as relações dos quadrantes. Perfeito. Agora a gente tem que imaginar que a gente vai ter vários pontos, correto? E a gente vai começar com a básica.
a gente tem dois pontos e uma das coisas principais é saber a distância entre dois pontos. E ela é definida por uma fórmula. Imagine o ponto 1 e o ponto 2. Eles estão aleatoriamente colocados em algum local desse plano. O ponto 1 ele vai ter uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. E o ponto 2 vai ter uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Então, olha só, o P1 ele tem x1 e y1. E o P2 tem x2 e y2. A relação para a distância entre os pontos é bem básica. Essa fórmula ela pode ser deduzida de forma fácil, depois vocês fazem aí no caderno, onde vocês estiverem. É bem tranquilo, que é a ideia de triângulo retângulo. Aqui nada mais a gente está aplicando a relação básica do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, que seria a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado dos catetos. Perfeito? Olha só que relação. É a mesma fórmula, só que aqui a gente traz de uma forma mais fácil, mais simples e observando no sistema cartesiano. Perfeito? Então a gente tem essa fórmula básica da distância entre pontos e a gente vai para esse exercício. A gente quer encontrar a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Como utilizando a fórmula ou montando um triângulo, dá na mesma, a gente tem que seria x2 menos x1. Quem que é meu x2? Suponhamos que esse é o ponto P1 e esse é o ponto P2, para ficar mais fácil. Então seria 5, né? Menos 1, porque esse seria o do x1. E 3 menos 2, e ambos ao quadrado. Eu posso fazer a relação inversa também? Pode, isso é válido. Eu podia estar fazendo aqui, ó, x1 menos x2. E aqui, y1 menos y2. Isso é válido porque a gente está elevando ao quadrado. Então, o sinal aqui não vai ter tanta diferença. Perfeito? Então, isso é muito importante deixar claro. Lembrando que aqui é positivo, né? Que é a soma dos dois. Tá um negativo, mas na realidade é positivo. Dando continuidade aqui, então a gente tem raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Seria 25. Mais o 4 ao quadrado, 16, raiz de 41 é a distância entre esses dois pontos. Perfeito? Bom, dando continuidade depois disso, a gente vai para uma parte de retas. Lá naquele primeiro exercício, a gente viu uma reta em que o y era igual a 1. Então, uma reta bem simples. E as retas são muito utilizadas na matemática e na física porque ela ajuda a simplificar os problemas que são complexos. Então a gente tem um problema muito difícil de resolver, alguma coisa mais complexa, e a gente quer transformar de uma forma mais fácil para entender, para você ver e falar, olha, observar, fazer relações. Então, para isso elas são muito importantes. Então a gente tem diversos tipos de fenômenos que podem ser descritos por retas, como resistência elétrica, ômica, velocidade, aceleração, entre outros. Na física isso também é muito importante. Se a gente traçar aqui, por exemplo, um gráfico de XY, da aceleração em função do tempo, ou da velocidade em função do tempo, da distância em função do tempo, a gente consegue observar várias retas. E assim, se a reta está está crescendo, a gente tem uma relação. Se ela está decrescendo, a gente pode observar outra relação. Se ela é constante, então isso é muito importante, a reta dentro da geometria analítica. E aí, a gente, como eu disse, a reta pode estar inclinada, certo? Então imagine uma reta que vai passar por dois pontos. Imagine um eixo XY e nesse eixo XY nós temos uma reta que vai passar pelos pontos P1 e P2, porque sempre dois pontos num plano cartesiano conseguem determinar uma única reta. Faz sentido, né? Porque não tem outro caminho. Se a gente tiver um ponto P1 e um ponto P2 distintos, né? Então a gente tem um ponto, imagine aqui e aqui, é claro que vai existir uma reta aqui. E como eu sei que essa reta está inclinada? É dado pelo coeficiente angular ou inclinação de uma reta. Então, para a gente saber a inclinação da reta, a gente precisa saber dois pontos por onde ela passa, né? Que seria o P1 novamente e o P2. Nesse caso, são pontos genéricos para facilitar o entendimento, né? E aí a gente vai achar esse M. O M para a gente vai ser o coeficiente angular, que vai estar diretamente relacionado à inclinação da reta, que vai ser ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. E esse daqui você tem que colocar y2 menos y1, x2 menos x1. Ou y1
menos y2, x1 menos x2. Os pontos eles têm que ser corretos, porque é uma variação. Se a gente inverter aqui, o sinal altera. Então, se inverter aqui, tem que inverter embaixo também. Então, a partir dessa informação, pode-se concluir que o coeficiente angular da reta é uma taxa de variação de y com relação a x e que esta é uma grandeza constante, perfeito? Então, é a taxa de variação de y com relação a x. Muito bem, vamos reescrever agora a equação do coeficiente da reta. Uma reta, a gente trouxe essa relação aqui, e aí você pode pegar basicamente e multiplicar o m pelo x2 menos x1 e igualar ao y2 menos y1. É o que a gente vai fazer aqui. Olha só como ficou. Eu basicamente passei isso que estava dividindo, multiplicando. Posso fazer isso? Posso, porque ele está entre parênteses. E aí, a partir disso, essa é a equação geral da reta. Então, reescrevendo a equação, nós temos a equação geral da reta. Então, essa é a equação da reta de forma do ponto inclinação e é a mais utilizada para descrever uma reta. Então, nós temos, por exemplo, um plano simples e a gente quer, nesse plano, determinar, correto? Um plano comum, uma reta que passa por dois pontos. Básico, a gente tem os dois pontos simples. O y, que vai ser uma variável que vai depender, né, da onde você vai estar, então não vai ser um valor fixo, vai ser uma coisa variável. O y1 você tem, o m você tem, condições de calcular também. O x você vai ser outra variável, né, para a gente ter na equação. E o x1 você tem. Então, utilizando isso, essa relação, você consegue determinar a equação geral da reta. E lembrando que ela vem dessa ideia de inclinação. Então, primeiro entende a inclinação, da onde vem o coeficiente angular, e após isso você parte para entender a equação geral da reta, que nada mais é que passar isso daqui multiplicando. Partindo aqui para um exercício para ficar mais fácil, ele pede para determinar a equação da reta que passa por esse ponto, menos 1 e 2, e 3 e menos 4. Então, são dois pontos distintos. A ideia principal inicial, né, é calcular o m, que é o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX sobre ΔY, desculpa. Nunca se esqueça, ΔX sobre ΔY, como está aqui nessa parte, ΔY sobre ΔX, que na realidade está errado aqui, é ΔY sobre ΔX, certo? Aqui é ΔY sobre ΔX, a gente consegue calcular essa inclinação e utilizando esse ponto de inclinação, nós temos essa equação aqui, que seria a equação geral da reta. Y menos um ponto, que seria o 2, igual ao m, x menos esse ponto aqui, que seria menos 1, mais 1. E assim a gente tem como determinar a equação a partir apenas de dois pontos. Muito bem, dando procedência aqui, a forma inclinação e intersecção com o eixo. Ainda tendo o m como um coeficiente angular, nós temos o ponto de intersecção com o eixo y, certo? Dado por y igual a mx mais b. O B é o ponto de intersecção com o eixo Y. Faz todo sentido, né? Porque se a gente imaginar que o valor de x sendo zero, quando que ele intersecta o eixo Y, o valor de x é zero. Então, Y vai ser igual a B. Então, B é o coeficiente linear da reta. B, coeficiente linear da reta. E o M, como a gente viu anteriormente, coeficiente angular da reta. Olha só aqui como nós temos. Observando o gráfico das retas y e x, podemos observar quando estas são iguais a constantes. Se uma reta for horizontal, o valor de m é nulo. Olha só, essa horizontal, o valor de m nulo. Assim, y é igual a b. Sendo b o ponto de intersecção da reta com o eixo y, que é esse ponto aqui que eu estou mostrando com o mouse, que é quando eu falei que o x vale zero. Então, se a gente colocar x igual a zero, a gente tem que y igual ao b, coeficiente linear da reta. E assim, y igual a b, sendo b o coeficiente a intersecção com o eixo y, e temos também que o mesmo é válido para x igual a a. Olha só, quando x é igual a a, nós temos que não existe o valor de b, porque nunca vai ser interceptado
aqui o valor de y. Independente do valor de y, nós temos que sempre o x vai ser igual ao valor de a. Então não tem coeficiente angular essa reta aqui na vertical, perfeito? Continuando aqui, a gente pode falar também que qualquer reta pode ser escrita da seguinte forma: ax mais by mais c igualando a zero, certo? Que na verdade essa daqui é uma consequência direta dessa daqui, correto? A ideia que a gente fez foi passar o y para cá e isso ficaria zero, é a equação geral de uma reta. Partindo para cá, a gente quer que esboce um exercício, né? O gráfico da reta 3x menos 5y mais 15. Bom, como que nós vamos principal ponto para esboçar um gráfico? A ideia para esboçar um gráfico é simples, é você pensar que uma reta ela pode ser definida por dois pontos. Então você pode pegar e chamar dois pontos arbitrários para ficar mais fácil. Olha só que interessante aqui. Eu chamei o ponto 0 e quando eu coloco o x valendo 0, eu concluo que o y vai valer menos 3. Então, quando eu chamei que o x vale 0, o y poderia estar em qualquer local desse y, concorda? Porque o x vale 0, ele podia estar aqui. E nesse caso vai ser o menos 3. Então, eu joguei para x igual a 0, isso a parte some, né? E o y passa a valer menos 3. Então, a gente tem o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu chamei arbitrariamente, escolhi para ficar mais fácil, y igual a 0. Quando o y vale 0, essa parte some e o x passa a valer 5. Então, a gente tem os dois pontos. Como eu disse, uma reta é formada pela ligação dos dois pontos. A gente traça esses dois pontos aqui nesse gráfico para ficar mais fácil de esboçar. Quando a gente pede para esboçar, a ideia é primeiro desenhar o eixo das coordenadas, né? E depois partir escolhendo dois pontos arbitrários para fazer isso. É uma das maneiras de fazer, existem outras. Eu acredito que essa é uma maneira fácil para o que a gente está dando essa introdução. Então é simples traçando essa reta aqui. Só para complementar, quando ele pede para esboçar, é interessante a gente tentar deixar as proporções corretas e colocar os valores aqui, né? Olha só, o ponto 5 e 0 e 0 e menos 3. E é claro que você não vai jogar esse menos 3 aqui em cima, não faz nenhuma lógica, né? Justamente porque aqui o y vale 0 e aqui são os valores negativos de y. Então isso é muito importante a gente tomar muito cuidado. O mesmo é válido para o x. Olha só, o 5 ele é positivo, então ele vai para cá, entende? Não faria sentido colocar esse ponto para o outro lado, porque o 5 é positivo. Bom, dando procedência aqui para finalizar essa aula introdutória, né? A gente vai falar sobre as posições entre as retas, né? As posições relativas entre retas. Então a gente já falou que a gente pode ter um ponto, pode ter a relação entre pontos. A gente falou das retas e agora a gente tem a posição entre retas. As retas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Quando as retas são paralelas, significa que elas são uma do lado da outra. Perceba, nessa configuração aqui, realmente paralelas, uma para cá, a outra para cá, de forma paralela, como o nome próprio diz. A concorrente, ela é quando elas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus, perfeito? E as perpendiculares é quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Perfeito. Agora a gente parte para a análise do coeficiente angular de cada reta. Quando ela é paralela, lembrando que a gente tem a reta R aqui, né? Dada pelo coeficiente angular R e pelo coeficiente linear N, né? No caso R, coeficiente angular M de R e coeficiente linear N de R. E o mesmo é válido para S, para ficar mais fácil. Duas retas, dois coeficientes angulares, dois coeficientes lineares. Todas as retas, se duas retas forem paralelas, sempre o coeficiente angular de uma vai ser igual ao coeficiente angular da outra. Por que isso é válido? Isso é válido porque o ângulo que elas fazem, perceba, com o eixo x é o mesmo, elas têm a mesma inclinação. E como eu disse anteriormente, o m representa a angulação. Então, por isso que nesse caso, elas sendo paralelas, os m são iguais, os coeficientes angulares são os mesmos. Partindo para concorrente, quando duas são concorrentes,
Elas não são nem paralelas e nem formam 90 graus. E por isso que o coeficiente angular delas é distinto, perfeito? E partindo para as perpendiculares, quando elas formam um ângulo de 90 graus, a multiplicação do m, do coeficiente angular de uma, pelo coeficiente angular da outra, sempre vai dar menos 1. Isso é uma coisa que é muito simples de explicar, que vai envolver um pouco também de tangente do ângulo, que isso a gente vai dar nas próximas aulas aí. A ideia é só mostrar agora a relação entre os coeficientes angulares e as posições entre as retas. Basicamente são essas três as posições que elas podem assumir num plano cartesiano. Muito bem, e com isso a gente finaliza a nossa aula. Agradeço por vocês terem acompanhado, espero ter dado uma introdução básica para vocês relembrarem alguns conceitos vistos no ensino médio agora para aplicação em outras matérias aqui do curso. Dentro do suporte à graduação, eu peço que se vocês tiverem dúvida também podem colocar nos comentários ou procure alguém do grupo PET que a gente sempre vai estar aí à disposição para ajudar vocês. Ótimos estudos! Acesse nosso material também com listas e slides disponível no nosso blog e também nas nossas redes sociais o link de acesso.